Olá você! Você aí! Você está na Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Começa agora mais uma parte da programação da 10ª Semana Rede Pedagógica Sustentabilidade, a sua tradicional formação continuada, 100% online, 100% gratuita e com certificação de 120 horas para todos aqueles que se inscreverem e concluírem com êxito a trilha de aprendizagem disponível em nossa plataforma até o dia 7 de setembro. A 10ª Semana Rede Pedagógica é construída de forma colaborativa, ao vivo. Estamos juntos desde o dia 1º de agosto e vamos juntos até o dia 7 de agosto, próximo domingo. Esse conteúdo ele fica inteiramente gravado e disponível na plataforma RP EAD, a plataforma de cursos online da Rede Pedagógica, e você pode acessar os conteúdos posteriormente gratuitamente até o dia 7 de setembro, desde que você faça a sua inscrição. As inscrições continuam abertas em www.semanarede.com.br. Se você está participando, se você está gostando dessa experiência de aprendizagem em rede, não deixe de indicar o nosso conteúdo, a nossa formação para os seus contatos. E aproveita que essa live está só começando, clica no aviãozinho que aparece aqui no cantinho da tela do seu celular e manda essa live para todos os seus amigos, para que eles também possam vir e acompanhar ao vivo. Pessoal, a nossa programação hoje está dividida em 2 momentos. O primeiro deles é a segunda parte do minicurso do professor Lino de Macedo, Sustentabilidade e Desenvolvimento Infantil. Mais tarde, teremos aqui o professor Nils Nielsen, que vai falar sobre sustentabilidade e globalização. Programação imperdível, riquíssima em conteúdos, em inspirações para você, educador, educadora, para você que é estudante na área de pedagogia e licenciaturas. Não fique de fora. Muito boa noite a todos que estão enviando mensagens. Que alegria vê-los aqui em mais um dia de programação da 10ª Semana Rede Pedagógica Sustentabilidade. Professor Lino de Macedo já está conosco e eu vou adicioná-lo aqui na nossa transmissão. Mais uma vez quero pedir que ele seja recebido com essa energia boa que só a Rede Pedagógica tem. Coloquem bastante emojis aí na tela. Olá, professor Lino, tudo bem? Oi, Érica. Boa noite, como vai você? Boa noite, tudo bem, professor? Melhor agora que você chegou para participar com a gente. Então, que gosto estar aqui com vocês. Como é que está indo a semana, Érica? Está indo bem, né? Tá indo super bem. Está sendo muito legal, Lino. Inclusive porque nós temos feito muitas conexões entre as falas dos professores que, assim como você, tem ministrado os minicursos aqui. É muito interessante. Que beleza. Que são diversos profissionais, né, que estão espalhados no país e até no exterior, mas essa fala, ela tem uma linha em comum. Que maravilha! Eu fico contente de ouvir isso, porque, de fato, você sabe, né? Quanto mais a gente compartilhar ideias comuns, mais elas têm chance de se propagarem mundo afora, né? E ganharem vida, né? E que bom! E as pessoas estão gostando, estão aproveitando, né, Érica? Sim, muito. Como, por exemplo, a Camila Idica, que está aqui com a gente online, fez uma observação muito pertinente. Era justamente o que eu ia falar, Camila. Ontem, o Ilan, né, que é escritor de livros infantis, o Ilan Breman, ele teve uma fala muito conectada à sua primeira fala aqui, na primeira parte do seu minicurso, porque ele falou muito do exemplo, né? E você trouxe para a gente isso, Olha, que beleza! pelo
exemplo. Então, realmente está ficando tudo assim, ó, bem tecido, bem emaranhado. Ah, que maravilha. E o William, ele é uma pessoa de muita sensibilidade, né? Porque você sabe muito bem disso, você tem essa qualidade também. Falar com crianças e falar para crianças e falar uma linguagem que sensibiliza as crianças, que elas gostam, que comunica coisas para elas com sensibilidade, com gosto, com carinho, com inteligência, né? Com sabedoria, isso compete a um escritor fazer isso, né? E o William é um escritor, é uma pessoa muito admirada. Você sabe que ele é um dos escritores de literatura infantil mais respeitados no Brasil, mais indicado, mais lido, mais discutido em rodas de conversa com as crianças. Ele realmente é uma pessoa fantástica. Eu gosto muito dele. E que bom. E ele tem toda a razão, né? Porque, de fato, né, os adultos são referência, né? As crianças gostam de observá-los, sofrem com... Né? Se eles não dão importância para elas, se eles falam de um jeito que machuca, que dá medo, que ameaça, tudo isso afeta. Por isso que eu acho que é importante, né? A gente deve observar, porque assim, né, Érica, o valor ele tem um lado positivo e um lado negativo. O desafio é a gente valorizar o lado positivo e compreender, lutar, né, no sentido de tentar superar, evitar, diminuir ou, de preferência, não realizar práticas que tenham valores negativos, né? Porque a criança ela é muito sensível, tanto para o positivo quanto para o negativo. Porque é muito interessante isso, Érica, porque assim, né? Para as crianças pequenas, o valor ele é traduzido pelo gosto ou desgosto, pelo prazer e pela dor. Elas não conhecem valor nesse sentido nosso adulto, abstrato, né? Valor educacional, valor nutritivo, valor. Né? Ela, por exemplo, ela falar assim, a tal comida tem um valor nutritivo importante. Para o adulto, isso faz sentido. Para uma criança, é o gosto, é a consistência, é o fato de que na casa dela todos comem aquilo, todos sabem preparar, ela tem costume. Então, o valor para uma criança pequena está muito relacionado, está muito associado com gosto, não gosto, tenho medo, tenho alegria, me afasto, me aproximo, quero mais, quero menos, não quero. Ou seja, valor está muito associado a sentimento, a energia positiva e negativa. Por isso que, às vezes, o nosso discurso intelectual, não, isso tem vitamina, isso tem... Para a criança pequena, isso não pega. E mesmo para nós, né? Vamos combinar, né, É, Érica? Muitas vezes a gente vai pelo gosto, né? Pelo tempero, pela forma de apresentação, é né? verdade. E, Mesmo depois de e, adultos, né, depois de amadurecidos, às vezes pode ser difícil a gente se desapegar do paladar, do prazer, exatamente, você falou tudo. As crianças forma são muito relacionadas com o paladar, com a de forma de apresentação, com quem apresenta, como é apresentado, né? E por isso que, como a sensibilidade da criança vai muito por esse ponto, né? E como elas dependem muito dos adultos. Você já pensou, Érica, o sofrimento de uma criança que depende de um adulto que é indiferente, permissivo, abusivo, deselegante com ela, que é indefinido, que não se importa por ela, ela sofre, né? Mas, enfim, e tudo isso tem a ver com a ideia de sustentabilidade, né? Porque o amor é uma prática de sustentabilidade, a verdade é essa, né? E amor significa educar, cuidar,
importar-se, né? Porque o cuidado é uma forma de amor, né? O cuidado no sentido de proteção, alimentação, cuidado com a higiene, a casa, enfim, isso é uma forma. A educação, no sentido de orientação, informação, referência, essas são todas práticas, né, de sustentabilidade e são práticas de amor, né, de respeito, né, de carinho, de importância, né? Então, na verdade, né, o brincar é uma prática de sustentabilidade, porque brincando, veja você, né, a criança, quando brinca, ela expressa o melhor dela. Ela está com vontade, ela está animada, ela brinca daquilo que ela sabe fazer, ela, portanto, é uma prática de potência, né, de exercício, de autonomia, né? A criança, por exemplo, se você mandar uma criança pequena tomar banho, ela ou não quer, ou não sabe fazer, ou tem dificuldade e tal, mas ela brinca do que ela gosta, do que ela sabe. Então, por isso que o brincar é uma prática de autonomia e de sustentabilidade, porque ela é uma prática de vínculo com a vida. Quer dizer, eu quero fazer isso, eu posso fazer isso, eu gosto de fazer isso, e, portanto, estou vivo. Qualquer que seja a... Por isso que é muito importante a gente permitir que a criança, né, aprenda aquilo que ela não sabe, precisa aprender, as coisas da escola, né? É, eu queria falar um pouco sobre educação, Érica. Você quer falar alguma coisa antes? Não, tudo bem, Lino. Eu estava só comentando esse link, né, da fala do Ilan com a sua. E ontem também eu queria relembrar que ele falou sobre o fazer pequeno, começar por pequenas coisas antes de querer mudar o mundo. E eu acho que isso tem Ótimo. educação infantil também. Aí, se você puder comentar essa fala, em seguida Ah, você então, isso. Então, ontem, na conversa com o Edivaldo, ontem não, terça-feira, na conversa com o Edivaldo, eu não sei se foi com o Edivaldo ou com você, agora eu tô confundido. Eu ouvi uma palestra, Érica, que mexeu muito comigo, de uma professora chamada Gisele, de professora de biologia de Ribeirão Preto, e foi uma palestra sobre sustentabilidade. E ela desenvolveu o seguinte mote: pensar globalmente, agir localmente. E a criança pequena, né, a mesma criança mais velha, ela não tem ainda condições de pensar globalmente. É o adulto que pensa globalmente, né, no efeito das coisas para o mundo. Né? Você sabe, por exemplo, os grandes mares, os grandes oceanos, estão virando um grande lixo. Né? As tartarugas comem restos de cordas grossas lançadas no mar e morrem. E tartarugas, às vezes, duram 400 anos. Enfim, mas o agir local significa, é o agir pequeno, é aquele banho da vez, é aquela comida da vez, é aquela coisa pequenininha, não é? Que acontece naquele tempo curto, calmo, focado, aquela mãe inteira cuidando do filho, aquela professora inteira, né? Inteira, como presença, como coração, como cabeça, como livro, como tudo que ela usa, inteira, né? Oferecendo o melhor de si para os seus alunos, naquele pequeno da aula. Né? E o William tem toda a razão, porque grandes discursos, coisas assim muito abstratas, genéricas, ou isso a criança não entende e muitas vezes, né, ela entende no sentido negativo, né?
ele não gosta mais de mim, ele acha que eu não sirvo para isso. Ela pode chegar a conclusões que não são boas para ela, entende? Então, por isso que é o pequenininho mesmo, é a semente da vez, é a conversa da vez, é o sorriso da vez, né? E isso a criança entende. E porque as crianças, eu gosto de falar isso, elas não conhecem o passado nem o futuro, né? Elas têm um passado genético, elas têm o passado que vem da sua família, da sua sociedade, etc., através dos seus pais. O futuro tem a ver com os projetos dos seus pais, os desejos do seu pai, mas ela não tem ainda recursos para imaginar. Mesmo uma criança com 8, 9 anos, ela, às vezes, ela vai até, vamos passar as férias em tal lugar, vamos visitar, igual no meu tempo, férias para nós era visitar os parentes que moravam em outros lugares. Então, nas férias, nós vamos visitar a minha avó paterna, que morava em Minas Gerais, e eu sonhava com aquilo e tal. Mas a criança pequena não vai muito mais longe, né? Por isso que o futuro e o passado está presentificado nos adultos que cuidam dela, na professora, na mãe, no pai. Agora, ela vive o presente. E o presente, né, se faz no miúdo, no pequenino, dessa vez, daquela outra vez, etc., né? O presente, ele, por mais impactante que ele seja, ele é sempre numa escala pequena, por não poder ser mais do que isso. Por só poder ser assim, né? Uma coisa de cada vez. E isso a criança entende, isso a criança gosta, né? Você vê que o William, ele é muito, né? O autor de literatura infantil, ele sabe traduzir, converter uma coisa grande, né? Um pensamento grande, uma lição grande, em algo pequeno nesse sentido de compreensível para a criança, às vezes reduzido em 2 ou 3 ilustrações que fazem sentido para ela, que comunica coisas para ela, às vezes em algumas frases, né, que têm poder de comunicação, de conexão, de sensibilidade. Então, o grande escritor, ele tem essa sabedoria. Ele pega algo grande, né? O amor, a injustiça, a beleza, né? Os grandes temas da vida, e ele traduz em algo pequeno, curto, mas significativo e comunicativo, tanto do ponto de vista da sensibilidade, né? Pega o coração, pega a emoção, e pega também a inteligência, a capacidade de coordenar, de sensibilizar intelectualmente. Essa é a beleza, vamos dizer assim, a grandiosidade de um autor que tem essa competência mesmo, né? Esse poder. E o William tem esse poder. Sorte nossa, né? Sorte nossa. E sorte dele também, porque nem todos nós temos essa competência, né, Érica? Com professora Lina. E você também queria falar conosco sobre educação, né? Acredito que você Isso. vai tocar no ponto da Base Nacional Comum Curricular, que é importante para a gente discutir. Isso, maravilha. A É base. exatamente isso, Érica. Então, isso que eu queria falar em primeiro lugar, porque assim, educação, ela não existe só na escola. Porque quando a gente fala educação, a gente logo pensa na escola. É verdade isso, até eu vou comentar isso mais para frente. Mas eu queria, neste momento, que a gente lembrasse que educação é aquilo que... Veja você, nós nascemos como possibilidade seres do mundo. Se você, Érica, você, estou falando de você, concretamente, quando tivesse nascido, fosse educada, não importa a razão, por uma família chinesa,
Hoje você seria a mesma Érica, você não seria uma chinesinha no sentido biológico, mas você se comportaria como uma chinesa. Você falaria chinês, teria os gostos da cultura. Você estaria educada como, pois, como pessoa chinesa. Você poderia até forçar um pouco, né? Mas com essa sua cor, não ficaria difícil. Mas, enfim. Então, educação é aquilo que nos torna filhos participantes, né, de uma família, de uma cidade, de uma cultura, de uma religião, de um modo de pensar. Né? A educação, nesse sentido, ela nos modela, nos molda. Por isso que uma má educação ela é muito triste, porque a gente pode ser modelado em coisas positivas e modelado também em coisas que são negativas, né? Então, mas então a educação é aquilo que é uma forma. Eu vou falar um termo feio, Érica, mas só para dar o sentido. Ela nos amansa, ela nos amolda, né? Educere é conduzir numa direção, é tornar dócil numa direção, né? Você teria virado chinesa, pensaria como um chinês, comeria as coisas, gostaria, teria valores próprios daquela família ou daquela cidade onde você... Enfim, então, a educação... Por isso que a gente é educado para o mundo. A gente é educado para uma religião, para certos princípios, educado para certos projetos de vida, educado num contexto de uma família, de uma cidade, de uma igreja, etc, etc. Agora, a educação escolar é a educação praticada na escola. É a educação praticada pelas pessoas que são profissionais da escola. Os gestores, os coordenadores pedagógicos, os professores, os funcionários da escola, né? As pessoas que zelam da escola, que trabalham na escola, não é? Inclusive os políticos, os secretários da educação, os conselheiros que editam normas, etc., leis que influenciam as coisas da escola, todos eles têm um papel. Então, uma coisa é a educação nesse sentido geral, aquilo que nos modela, que nos molda, que nos conforma, pouco a pouco, para um certo tipo de vida, atitudes, valores, sentimentos, né? Hábitos, princípios, costumes. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a educação escolar. E como você sabe, né, Érica, hoje as crianças passam parte significativa do seu dia na escola, com colegas da escola, com as pessoas que trabalham na escola. Tem crianças, por exemplo, que talvez durante a semana veem mais os professores do que os pais, porque os pais trabalham, estão fora, e ela fica na escola o dia todo, né? Da noite ela dorme, e muitas vezes ela fica mais tempo com a professora, com os colegas, né? Então, é por isso que educação escolar tem a ver com sustentabilidade, porque ser educado, você é educado para sustentar uma vida que precisa ser preservada e que precisa ser melhorada. Qual vida que não precisa ser melhorada? Né? Qual vida que não pede otimização, aperfeiçoamento, regulações, melhor aqui, mais isso, menos aquilo, etc. E na escola, a gente é educado a conviver com as pessoas. Pessoas que às vezes fazem brincadeiras de mau gosto, pessoas que se tornam, às vezes, os melhores amigos da gente, né? Pessoas, colegas, e a gente convive num contexto de regras, de horários, de espaços, de tempos, de objetos importantes, né? E a gente, na escola, se educar na escola é também aprender disciplinas, conteúdos,
matemática, língua portuguesa, biologia, sustentabilidade. Então, por isso que uma escola que pratique princípios, valores, né? Uma escola que pratique sustentabilidade, ela é uma ótima referência para as crianças, né? Ela tá, ela tá plantando uma árvore que vai dar muitos bons frutos, na verdade, porque esse que é o prazer nosso, né, Érica? Que as crianças tenham uma educação para a sustentabilidade, porque no fundo essa semana como é que a gente se educa nas diferentes perspectivas para uma disciplina da sustentabilidade, para o valor da sustentabilidade, para o amor pela sustentabilidade nossa, dos nossos semelhantes, das coisas do mundo, como eu tenho dito, do ambiente, daquilo que tem direito a ser respeitado, precisa ser respeitado, considerado, né, cuidado, protegido, valorizado, né? Isso é que é sustentabilidade, né? Então, a educação, ela acontece, a educação é para a vida, ela está na vida. Ela acontece em casa, né? Ela acontece na rua, ela acontece no shopping center, acontece na igreja, acontece na escola. É claro que, no nosso caso, né, a rede pedagógica, pelo próprio nome, né, ela se interessa por essa educação que, em boa parte do tempo, acontece no contexto da escola, pelos profissionais da escola. As professoras, né, os professores, os gestores, né, e a convivência escolar, né, a problemática da gestão de conflitos, dos relacionamentos entre as pessoas, né, você aprender, né, como é que você aprende a ter raiva de uma forma sustentável? Porque a raiva não sustentável é a raiva que destrói, que elimina a possibilidade de uma recuperação, de um retorno. E a raiva sustentável eu estou chateado, eu estou bravo, eu não gostei. E eu falo com você, eu discuto com você, eu me expresso, mas de uma forma que não destrua nem a mim mesmo e nem a você, nem a... Tem gente que, quando está com raiva, quebra, faz coisas que depois ele se arrepende, se sente mal. Então, até para expressar a raiva, a raiva tem a ver com sustentabilidade. Porque se você... Porque tem hora que a gente fica com raiva mesmo, vamos combinar. Tem hora que a gente fica chateado, que a gente não gosta, que a gente se sente mal. Agora, como é que você... Outra coisa é você fingir que está tudo bem quando não está bem. Então, não estou falando nesse sentido. Não, como é que você não nega a raiva, mas afirma ela de um jeito sustentável? Porque se você destrói uma relação que é importante para você, porque eventualmente você ficou com raiva, ficou chateado, depois fica muito difícil de recuperar. Então, uma expressão afetiva sustentável é aquela que é expressa, é comunicada, é dialogada, mas de uma forma que preserve as relações entre as pessoas. Sobretudo porque são as pessoas mais queridas da gente, né? A gente às vezes tem raiva das pessoas mais queridas da gente, por muitas razões, né? E como ter amor por alguém e não ser dependente dele nesse sentido de submisso? Porque eu amo, eu aceito qualquer coisa, não importa do jeito que seja. Isso também não é bom, né? E você vê, por isso que as crianças sofrem, porque por pior que um adulto faça com ela, se ela depende dele, se ela não vê alternativas, porque ela é uma criança pequena, ela tem que aguentar. Só que ela aguenta a um preço muito caro para a sua sustentabilidade emocional, no caso. Porque sustentabilidade não é só do ambiente. Tem a ver com sustentabilidade intelectual,
né? A escola acaba. Como é que você sustenta os valores da escola? De estudar, de ler, de ter uma disciplina de estudo, de continuar a sua formação, de aprender novas coisas, de continuar vinculado com o estudo, por exemplo. Não é mesmo? A escola acaba, mas a necessidade de você estudar, aprender novas coisas. Por exemplo, né, Érica, nesse contexto da pandemia, quantas e quantas novas coisas todos nós tivemos que aprender. Verdade. Muitas coisas diferentes tivemos que aprender. Muitas coisas. Então, a escola termina, né? Você terminou a faculdade, então às vezes você faz um curso, né? A rede pedagógica dá muitos cursos, oferece muitos cursos, muitas possibilidades. Então, como é que você escolhe um bom curso? Um curso que atenda às suas necessidades de aprimoramento? Como é que você sustenta, portanto, a formação agora através das suas escolhas, da sua dedicação? Isso é sustentabilidade também, sabe? Sustentabilidade, agora você não tem mais um professor ou uma escola que diz, Érica, estuda isso, faça aquilo, leia tal livro. Não, agora você é gestora da sua formação, do seu estudo, da sua necessidade e do seu gosto em continuar se aprimorando. Isso é sustentabilidade no sentido de você sustentar fazendo coisas que otimizam a qualidade do seu serviço, né, do seu trabalho e da sua vida, né? Porque a gente tem que saber sobre os remédios que toma, sobre as doenças que vai pegando aí ao longo da vida, dificuldades que vão aparecendo, e a gente tem que se informar, saber, cuidar, gerir. Isso é sustentabilidade, né? Porque isso é vida, né? É verdade. Professor Lino de Macedo aqui conversando conosco sobre sustentabilidade e desenvolvimento infantil. Olha que gancho maravilhoso que o Lino fez com o tema, né? Falamos aqui da educação socioemocional das crianças e sustentabilidade, que não é possível realizar uma sem a outra, porque sustentabilidade é autoconhecimento, sustentabilidade é saber conviver com o outro. Até para que nós tenhamos esses valores, né? Nós vamos precisar nos desenvolver emocionalmente. Como é que eu vou ser uma pessoa que respeita o meio ambiente, que pensa no próximo, no planeta, que pensa sobre essas questões, se eu não tiver, por exemplo, empatia? Não é verdade, Lino? Não há como construirmos uma sociedade justa, solidária, sustentável, se não conhecermos a nós mesmos por meio do autoconhecimento, se não conseguirmos nos colocar no lugar do outro por meio, por exemplo, da empatia. Então, o Lino tem feito aqui esse link com a gente da educação socioemocional e da sustentabilidade. Isso me deixou cheia de saudade, Lino, da 5ª semana Rede Pedagógica Educação e Emoção, onde nós conversamos, né, sobre a importância da emoção no processo de aprendizagem. Lino, beleza. Sim. falasse na live também, é claro que você falou no seu material gravado, mas eu queria que você falasse um pouco mais, até para quem ainda não assistiu o vídeo, poder se interessar e assistir o material sobre a metáfora, né, do útero. Como que a gente pode fazer essa relação também dessa metáfora com o tema sustentabilidade? Então, porque veja, a, a, a Terra, né, é uma parte do céu, né, do universo. Aliás, uma parte muito pequena, né? Nós podemos pensar o universo como uma grande mãe, uma grande barriga, né? Um grande útero que harmoniza os movimentos celestiais, né? Como um grande útero. Dentro desse útero, nós temos
nós temos os países, né, os continentes, os mares, as florestas, nós temos as cidades. Então, todos esses elementos são úteis, são camadas de suporte, de sustentabilidade, né? Na verdade, o útero ele dá sustentabilidade para o desenvolvimento do feto. O útero dá, e o útero, entendendo o universo como um grande útero, ele dá sustentabilidade para o movimento, para a interação entre as estrelas, os sóis, esses elementos macro do sistema solar, por exemplo, e outros tantos, né? E a gente pode ir, digamos, diminuindo, né? Diminuindo, né? Até chegar nos mares, nas cidades, nas pessoas. E assim, como é que você, isso que eu estava falando, como é que você sustenta os grandes mares? Porque os grandes mares precisam, eles têm uma função, eles têm que ter vida. Eu não posso matar os grandes mares. Eu não posso esquentar as águas além de certo nível, porque isso tem efeitos. Eu não posso degelar, né, os polos por ações humanas, enfim. Então, nós temos úteros. É como se fosse assim a boneca russa, né? Você conhece as bonecas russas, né? Que você é uma boneca dentro da outra, né? E vai né? E veja, e o mesmo vale no olhar micro. Se a gente olha para dentro do nosso corpo, por exemplo, nós temos as bactérias, os vírus que vivem dentro da gente, que fora da gente eles morrem, eles não, que têm uma função. Então, a sustentabilidade da nossa digestão e, portanto, da nossa alimentação, no sentido de transformar o que a gente come em vitaminas, sais, gorduras, etc., depende do trabalho de seres micro que você vê, que você não vê a olho nu, né? Então, o útero é essa ideia de que você tem um todo composto por partes e que eu posso, se eu olho para dentro, as partes vão ficando pequenininhas, pequenininhas, né? Nós temos trilhões de bactérias dentro da gente, mais do que as células do corpo, inclusive. E elas têm uma função fundamental, porque elas ajudam o processo de digestão, de transformar a comida que a gente come em nutrientes no sentido físico-químico mesmo. Então, se eu olho para dentro, eu tenho também uma bonequinha que vai ficando cada vez. E se eu olho para cima, é a mesma coisa, né? Você tem superposições e o que é bacana, né, Érica, é que tanto nesse olhar macro, né, a Terra hoje, inclusive com esses grandes instrumentos, essas viagens interplanetárias e tal, a Terra lá de cima é um pontinho, não é? Então, você pode ter um olhar macro ou um olhar micro para dentro do dentro do dentro do dentro do dentro. E nessas duas perspectivas, uma, que as coisas vão sendo encaixadas sucessivamente para mais, ou que elas vão sendo particularizadas para dentro, para menos, né? Tudo isso tem a ver com a ideia de sustentabilidade, porque são esses movimentos macros ou micros, se eles não tiverem um trabalho de sustentabilidade do ponto de vista das suas estruturas e das suas funções. É a tua história. Qual é a função do mar? Qual é a função do ar? Qual é a função da água? Qual é a função das bactérias, dos vírus? Eles têm uma função, eles cumprem um papel.
um papel. Eles não estão aqui por acaso. As coisas não estão por acaso. Então, se a gente não sustentar a estrutura, aquilo que dá forma, aquilo que dá sustentação estrutural, né? É a tua história. Uma casa tem uma estrutura do ponto de vista de engenharia. E ela cumpre uma função. É um lugar de morar, é um lugar de dormir, é um lugar hoje de trabalhar, é um lugar... Ela tem... Então, o coração tem uma estrutura. E tem uma função. Uma função no sistema respiratório, circulatório, no sistema orgânico. Então, sustentabilidade. Como é que você sustenta uma estrutura? Né? Por exemplo, função. Veja, dois homens podem ter uma função materna. O homem, a criança precisa de uma função materna. E às vezes pode ser um homem que cumpre essa função. Ou seja, ele não é um homem, ele não é uma mulher, ele é um homem. Mas ele cumpre uma função materna. Ele alimenta, ele higieniza, ele cuida, ele protege, ele se importa, ele tem um olhar maternal, mesmo que ele seja homem. Tanto assim que tem, por exemplo, dois homens que vivem juntos e que adotam uma criança e eles têm uma função maternal. E tem mulheres que têm uma função paternal, no sentido da ordem, do limite. Então, como é que você sustenta uma função? Por exemplo, né, hoje você sabe, né, Érica, que acho que 30% das casas só tem um adulto, uma mãe, às vezes sobrecarregada. Porque trabalha fora, trabalha dentro, cuida dos filhos, educa os filhos, e ela tem que ter função materna e função paterna, porque ela também é, vamos falar assim, o homem da casa. Sim, então, as como mães... é que ela... Né? Sim. Então, como é que você sustenta uma função? Por exemplo, função cognitiva. Né? A função cognitiva, na escola, graças às funções cognitivas, as crianças aprendem. Graças às funções socioemocionais, como você bem lembrou há pouco, elas convivem, elas aprendem a conviver, elas criam possibilidades de uma convivência que pode ser amorosa, mas, no mínimo, tem que ser suficiente para uma vida em comum, nas quatro paredes da sala, etc. Então, como é que você... Então, sustentabilidade tem a ver com função. Como é que você sustenta uma função? Né? Qual é a função do professor na sala de aula? E como é que a escola se estrutura? Né? Ela tem diretor, coordenador, tem os funcionários, ela tem um ambiente físico, ela tem a biblioteca, então ela tem toda uma estrutura. Ela tem um tempo, ela tem um horário de começo, de fim, ela tem compromissos, então ela tem toda uma estrutura de organização. E ela tem uma função. Por quê? É na escola, na nossa sociedade, que a gente aprende certas coisas que você não aprende em outros lugares. Ou tão bem. Né? A escola é o melhor lugar para aprender certas coisas. E certas coisas que têm uma função. Quando você for adulto, se você aprender bem, elas vão ter uma função muito importante na sua vida. Então, é importante a gente pensar a sustentabilidade como estrutura, aquilo que mantém uma coisa em pé, viva, né? e funcionando. Né? Então, você vê, a BNCC, por exemplo, ela dá as milhares de possibilidades nos diferentes locais de se desenvolver competências e habilidades no contexto das disciplinas e das relações sociais, socioemocionais entre as pessoas. Né? Se você vê as competências gerais, elas, igual você falou, elas valorizam a solidariedade, o autocuidado,
né? A importância de se aprender arte, tecnologias, aprender a se comunicar, a conhecer, né? A ter empatia, né? A ter responsabilidade, aprender a respeitar-se, né? Tudo isso tem valor de desenvolvimento, porque é a tal história, né? O desenvolvimento, ele muda a estrutura, mas ele mantém muitas vezes a função. Por exemplo, uma criança de 8 anos não tem estrutura cognitiva para aprender aquilo que se ensina no ensino médio. Ela não tem ainda pensamento formal, ela não tem uma inteligência super desenvolvida. Ela pode ser a criança mais saudável, mais linda, mais bem desenvolvida. Mas ela não tem ainda uma estrutura cognitiva que vai lhe permitir entender as coisas abstratas, difíceis lá do ensino médio ou do Fundamental 2. Então, ela precisa de viver bem, desenvolver bem a estrutura atual para que ela possa, pouco a pouco, chegar na estrutura seguinte. E assim sucessivamente, né? Quem é um adulto pleno, corre o risco, o melhor dos riscos, de ser um velho saudável. Mesmo que são tempos de vida diferentes, né, Érica? Por isso é tão importante a gente não pular etapas, né? A gente respeitar Não. cada fase de desenvolvimento da criança, né, gente? Pode parecer absurdo, mas a gente precisa lembrar isso o tempo todo. É Desde verdade. crianças serem crianças. Criança não trabalha, criança Exatamente. não namora, criança Exatamente. precisa ser protegida, precisa ser amada, precisa de assistência, precisa de atenção, né? Infelizmente, muitas das vezes essas fases do desenvolvimento, elas são antecipadas, né? São. Crianças são obrigadas a se desenvolver de forma precoce. A gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes isso acontece até por interesse da própria família ou por interesse da escola, né? O amadurecimento, gente, ele virá. A gente não precisa forçar, não é verdade? Exatamente, Érica. Por exemplo, Apurar. quantos menininhos de 7 anos, 8 anos, 10 anos, por contingências da vida, eles que levam o dinheiro para casa, né? Sabe a música O Meu Guri, do Chico Buarque, né? Por exemplo, é uma música que a mãe fala de um filho que ele rouba, que leva as coisas. Enfim, então, você já pensou o peso que é para uma criança de 9, 10 anos Nossa. ter que sustentar financeiramente uma casa? Ele não tem sustentabilidade, ele não tem a sustentabilidade financeira é de outro, está num outro momento da vida. Nesse sentido, né, Érica? Porque o pessoal opõe muito Piaget com Vygotsky. E, de fato, eles tinham pensamentos opostos, mas os dois valorizavam, por exemplo, fases, né? Tanto assim que o conceito de estágio é importante no Vygotsky, e o conceito de estádio, que tem diferenças, mas são comparáveis, ao de Piaget. Só que tinha uma diferença. Como o Vygotsky tinha uma perspectiva, digamos, social, e, por exemplo, o que se chama de desenvolvimento proximal, né? O que é o desenvolvimento proximal? É o adulto puxa a criança na sua zona de desenvolvimento para que ela se torne aquilo que ela precisará para entrar numa fase seguinte. Então, desse ponto de vista, o adulto tem que ter sensibilidade, conhecimento e disponibilidade para puxar a criança, mas respeitando a zona de desenvolvimento próximo,
puxar ela para aquilo que ela precisa aprender, que lhe falta aprender, que é bom que ela aprenda, que ela tem o direito de aprender, para que ela possa mudar de fase. No caso do Piaget, é diferente. É diferente, mas tem algo em comum. Se você quer que a criança vá para frente, malhe muito o momento de vida dela, dê muitas oportunidades para ela viver o que ela pede. Então, um puxa, outro, digamos, empurra, no sentido de que, em valorizando, estimulando, protegendo, né, a fase atual, você está criando condições para essa fase precisar ser negada em favor da fase seguinte. É muito interessante nesse sentido do desenvolvimento, gente. Olha que coisa interessante. Por exemplo, a criança pequena troca um engatinhar nota 10 por um andar nota 2. É verdade. Ou seja, ela é uma doutora em engatinhar. Ela é especialista em engatinhar. Porque ela teve milhares de oportunidades de engatinhar na vida. E chegou o tempo ela troca um engatinhar nota 10 por um andar nota 2, trôpego, que cai, desequilibrado, ainda pouco hábil, pouco, né? Só que é uma troca maravilhosa, porque daqui a pouco esse andar nota 2 vai virar andar nota 10. Ela vai correr, pular, saltar, etc, etc. Então, é muito interessante isso, né? Quer dizer, porque ela teve a felicidade de engatinhar bem, ela foi capaz de trocar o engatinhar bem para um andar que no começo só pode ser, vamos dizer, mal nesse sentido de meio desestruturado ainda, meio, né? Como assim, né? Isso vale para tudo. Então, não importa se você está puxando ou empurrando, porque são dois jeitos de você conferir sustentabilidade a um sistema. E sustentabilidade funcional e estrutural. Muito bem, essa é a fala do professor Lino de Macedo, aqui no minicurso, né? Na segunda parte do minicurso, sustentabilidade e desenvolvimento infantil, porque o Lino já participou conosco aqui em 2 outros momentos ao vivo e também já disponibilizou a primeira parte de um material gravado. Se você não teve acesso, saiba ter acesso a esse conteúdo no canal do YouTube da Rede Pedagógica, e para que você seja certificado nos estudos, você pode se inscrever gratuitamente em www.semanarede.com.br. Pessoal, como eu disse, o Lino gravou um material para vocês. Então, nós temos aqui esses momentos ao vivo, interativos, né? Que são, de certa forma, menos planejados que os gravados, até para que a gente tenha essa flexibilidade que é importante num momento de aprendizagem, né? Mas ele também estruturou esse conteúdo, ele estruturou esse pensamento em um material gravado para vocês, que foi dividido em 2 partes, como eu disse. A primeira já foi disponibilizada no YouTube e a segunda está sendo disponibilizada agora para vocês, no canal do YouTube da Rede Pedagógica. Vocês poderão acessar, assistir, e eu faço um convite para que não apenas isso, para que vocês possam também curtir e manifestar suas opiniões e aprendizagens nos comentários. Quero também pedir a vocês que copiem o link do material do Lino de Macedo e compartilhem com seus contatos. Por exemplo, você pode pegar o link do vídeo que o Lino gravou e mandar lá no grupo de WhatsApp da sua escola, para que outras pessoas possam se beneficiar desse conteúdo, possam se interessar pela Semana Rede Pedagógica
e vir participar conosco agora ou em um momento futuro, tá? Quando vocês estão aqui ao vivo, vocês estão reconhecendo o trabalho desse grande profissional, que é o Lino. E quando vocês compartilham, né, a produção científica dele aqui por meio desses vídeos, dessas lives, vocês também estão reconhecendo esse trabalho e esse esforço que ele faz, né, como educador, assim como vocês, educadores, também fazem. Vocês sabem, né, gente, que para a gente se preparar para um momento como esse, não é só o tempo que a gente está aqui. Isso leva tempo de pesquisa, tempo de planejamento. E eu tenho certeza, né, que o Lino investiu muito mais do que as horas que ele passa aqui ao vivo conosco. Por isso mesmo, eu também gostaria de agradecer, Lino, porque você sempre tem enriquecido, engrandecido as formações aqui da rede pedagógica. Muito obrigado, Érica. Viu? E então a ideia é que agora vai passar o vídeo, é? Sim, nós vamos passar a segunda parte do material que você gravou para a nossa semana pedagógica. E a gente retorna daqui. Tem um retorno, né? Não, no dia de hoje nós não faremos o retorno, porque nossa programação às 20h30 com um outro professor, que é o professor. Ótimo. Então, eu quero, então, Érica, aproveitar, se você me permite, agradecer a você, ao Edivaldo, a todos os componentes da rede pedagógica por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer em especial aos queridos participantes aí da rede pedagógica, que são tão carinhosos comigo, tão generosos, que participam das nossas conversas, que se interessam, que divulgam. E muito obrigado, gente. E que a gente tenha um bom segundo semestre, né? E que a gente possa ter aí uma vida boa e cheia de ensinamentos e alegrias e felicidades. Um beijo para vocês e muito obrigado. Viu? Obrigada, Lino. Antes de você se desconectar aqui de nós, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre o material que você gravou para incentivar o pessoal que está aqui a ir lá. Perfeito. Então, olha, claro. Então, gente, olha, eu tenho uma apresentação também que eu fiz, que organiza essa conversa. E no segundo material, eu falo especialmente da BNCC e sustentabilidade, vamos dizer assim. Não numa visão de um especialista, nós vamos ter aí, no contexto dessa semana, uma professora especialista na ideia de sustentabilidade e BNCC no sentido pedagógico do termo. Eu falo no sentido de professor de psicologia do desenvolvimento, não é? Então, a ideia nessa segunda parte aí, porque na primeira parte eu trabalhei muito sustentabilidade na perspectiva dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, e nessa segunda parte de sustentabilidade e competências gerais da BNCC, numa perspectiva de professor de psicologia do desenvolvimento. Eu acho que vale a pena ver. Obrigada, Lino. Olha, e não vamos esquecer de tirar a nossa foto também, não. Cobrando aqui. Eu vou desativar os comentários, tá, gente? Rapidinho, para que vocês possam fazer um print bem bacana e vocês vão colocar nos stories do Instagram de vocês, das redes sociais de vocês, né? Marquem Rede Pedagógica e marquem também o professor Lino de Macedo, né? O Instagram dele é facinho, é @Lino de Macedo. Vocês podem marcar e aproveitar para escrever uma mensagem para o professor Lino na tela sobre o que vocês aprenderam hoje. Vamos fazer a nossa foto, Lino? Sorria! Vamos. Pronto! Foto. Beleza. Ficamos para a posteridade. Bacana. Então, boa noite para vocês e tudo de bom, viu? E mais uma vez, obrigado a você e o Edivaldo. Obrigada. Um beijo. Prazer. Tchau. Um beijo. Tchau. Pessoal, esse foi o professor Lino de Macedo.
Ele que é livre docente da Universidade de São Paulo, né? Maior especialista em desenvolvimento infantil e pesquisa, né, sobre os estudos de Jean Piaget, que eu tenho certeza que você, professor, educador, pedagogo, psicólogo, conhece, já estudou a respeito lá na faculdade. Aqui você está atualizando os seus conhecimentos. Como eu disse, professor Lino preparou um material gravado que foi dividido em duas partes. Se você não assistiu a primeira, eu vou convidar você a assistir a primeira parte agora e depois você assiste a segunda, porque a gente vai retornar às 20h30 para um momento ao vivo aqui no Instagram e no Facebook da rede. Agora, se você está acompanhando toda a nossa programação ao vivo, já viu a primeira videoaula do professor Lino, está na hora de você assistir o complemento desse material que já está disponibilizado no YouTube da Rede Pedagógica em www.youtube.com/cdecanal/Rede Pedagógica. Se você for assistir pelo seu smartphone, é só você abrir ou instalar, é claro, o aplicativo do YouTube e digitar lá na lupa Rede Pedagógica. Vai ser o primeiro vídeo que vai aparecer, o vídeo mais recente. Deixe no vídeo seu like e o seu comentário. Não deixe também de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber um lembrete sempre que a Rede Pedagógica publicar novos conteúdos. Hoje nós ainda teremos o minicurso Sustentabilidade e Globalização com o professor Nils Nielsen, às 20h30. 20h30 ao vivo no Instagram e no Facebook da rede. Nós temos um encontro marcado, não falte. Eu estarei esperando vocês aqui para o nosso segundo momento de hoje. Se sobrar um tempinho nesse intervalo, aproveita para conferir as publicações que estão no feed do nosso Instagram. Nós temos muitas publicações legais que foram feitas aí nos últimos dias e temos também os posts de sorteio, onde você pode seguir as regras e concorrer a muitos prêmios que serão sorteados aqui no dia 8 de agosto. Tem livro autografado, tem vale compras no valor de R$500, tem kit Rede Pedagógica, muitos prêmios para você que está participando dessa formação. A gente se vê daqui a pouco. Eu também vou estar lá no YouTube e às 20h30, Edivaldo Fernandes ao vivo aqui com vocês e professor Nils Nissen. Até daqui a pouco. Tchau!